Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí, em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu venho aqui fazer mais um vídeo, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês o apoio que vocês dão, que vocês sempre deram ao meu humilde canal e continuam me apoiando, Eu venho agradecer a vocês e pedir o apoio de vocês mais uma vez, Pedir o joinha aí, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho e pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para o YouTube notificar você, de cada vídeo. Então faça isso, por favor, tá bom? Agradeço vocês muito por isso. Meus irmãos, hoje eu vou trazer aqui um assunto muito interessante. Olha, as testemunhas de Jeová, elas odeiam as pessoas que deixam a organização e os chamam de apóstatas. Eles nem sequer cumprimentam essas pessoas e chegam ao cúmulo de desejar a morte delas. Eles desejam a morte das pessoas que deixam a organização. A pessoa ali não precisa ter feito nada de errado, não precisa ter matado, nem roubado. Não. Simplesmente porque deixou a organização já é o suficiente para as testemunhas de Jeová odiar aquela pessoa com todas as forças, a ponto de desejar a morte daquela pessoa. Mas eu queria raciocinar um pouquinho aqui com as testemunhas de Jeová, com os meus irmãos testemunhas de Jeová. Olha, eu queria raciocinar um pouquinho. Vocês, meus irmãos, vocês têm moral para discriminar alguém que vocês consideram apóstatas? Vocês acham que vocês têm moral para isso? Olha, primeiramente vamos entender o que é ser um apóstata. Porque muitas pessoas falam apóstata, mas muitos nem sabem o que é isso. Tem pessoa que fica aí falando apóstata, mas se perguntar o que é um apóstata. Sei. Apóstata é a pessoa que abandona uma religião para ingressar na outra. Ingressar em outra, Sendo assim, a organização das Testemunhas de Jeová foi fundada por um apóstata. E essa apostasia dessa organização, ela continuou ao longo do tempo. Foi fundada por um apóstata e essa apostasia dessa organização, ela continuou. O seu fundador, o fundador dessa organização, das Testemunhas de Jeová, foi Charles Taze Russell, Ele cresceu aprendendo ali os ensinamentos, da igreja congregacional. Juntamente com a família dele ali, ele cresceu ali nos ensinamentos da igreja congregacional. Depois apostatou-se da igreja congregacional e foi para a igreja presbiteriana. Depois apostatou-se da igreja presbiteriana e foi para a igreja adventista do sétimo dia. Depois apostatou-se da igreja adventista do sétimo dia e por volta ali do ano 1887 depois de Cristo, ele fundou, esse grupo, Estudantes Internacionais da Bíblia. Conforme vocês viram, a apostasia sempre esteve presente na vida do fundador das Testemunhas de Jeová. A apostasia sempre esteve presente na vida do fundador das Testemunhas de Jeová. Mas esse grupo, Estudantes Internacionais da Bíblia, sofreu um racha no ano de 1916 depois de Cristo, com a morte de Russell. Com a morte de Russell, houve um racha ali no grupo Estudantes Internacionais da Bíblia. Por quê? Através de uma fraude, Joseph Rutherford assumiu a presidência e isso deixou muitas pessoas descontentes. Joseph Rutherford assumiu a presidência através de uma fraude, porque me parece que ele era ali o quinto da lista sucessória, da preferência do Rutherford, aliás, do Russell, de preferência do Russell. O Russell deixou uma lista de quase que era as preferências ali dos seus sucessores no caso de falecimento dele. Parece que o Rutherford era o quinto. E o Rutherford fez uma manobra ali e conseguiu assumir a presidência.
Então isso aí deixou muitas pessoas descontentes. Uns apoiaram o Rutherford e outros não apoiaram. Os que concordavam com o Rutherford, né, que apoiaram ali o Rutherford na presidência, né, começaram a seguir ele, formaram dois grupos. Os que não apoiaram o Rutherford, continuaram com o grupo, com o nome de... Aliás, separaram. Os que não apoiaram o Rutherford separaram por um lado e os que apoiaram o Rutherford separaram por outro, né? Então ficou os apoiadores do Russell, aqueles que não concordavam com o Rutherford na presidência, continuaram por um lado. E os que concordavam com o Rutherford foram por outro lado. Então se tornaram dois grupos distintos. Aí, Rutherford, né? Quando o Rutherford viu que ele já estava ali confirmado ali como sendo o presidente daquele grupo dissidente, dos estudantes internacionais da Bíblia, quando o Rutherford viu que ele estava ali confirmado na presidência, ele passou a fazer algumas mudanças. Talvez até algumas mudanças para contrariar o Russell. Até porque, pelo que consta a história das Testemunhas de Jeová, o Rutherford não era muito amiguinho do Russell, não. Então o Rutherford passou a fazer algumas mudanças para diferenciar da era Russell, né? Veja, no tempo do Russell, as Testemunhas de Jeová podiam usar a barba mais longa, tanto é que até o Russell usava, né? Então, no grupo ali que passou a ser dirigido pelo Rutherford, isso passou a ser proibido. Bom, na era do Russell, podia comemorar Natal, né? Com bolo, com velhinhas e com tudo. O Rutherford proibiu. Na era do Russell, podia comemorar Natal, trocar presentes, fazer ali aquela comemoração de Natal, um dá presente para um, outro dá presente para o outro. Eu só não sei se brincava de amigo oculto, isso aí eu não posso falar porque eu não tenho certeza. Mas podia trocar presentes. Aí, na era do Rutherford, ali no grupo do Rutherford, foi proibido. Não, e tinha outra. Eles até acreditavam que Jesus tinha morrido numa cruz. Na era do Russell, eles até acreditavam que Jesus tinha morrido numa cruz. Mas no grupo do Rutherford, Jesus morreu, foi numa estaca. Foi numa cruz, não, foi numa estaca. Bom, naquele tempo, né, eles tinham até uma cruz, né, eles usavam até um broche. Eles colocavam um broche na roupa ali, com uma cruzinha no meio, e aquele broche chamava cruz coroada, né? Os dirigentes ali das Testemunhas de Jeová naquele tempo ali, né, usavam esse broche, com aquela cruzinha no meio, chamada de cruz coroada. Mas ali no grupinho do Rutherford foi proibido usar aquele broche. Até porque se fosse usar o broche, em vez de ser cruz coroada, teria que ser estaca coroada, porque o Rutherford diz que Jesus morreu, não foi numa cruz, foi numa estaca. Então, eles tinham que colocar uma estaca deitada no meio do broche ali, e tinha que colocar assim, escrito assim, ó, estaca coroada. Não podia ser cruz coroada, então não. Tinha que mudar também. Tinha que mudar isso aí também. Então veja, meus irmãos. Até então, até na era do Charles Taze Russell, eles acreditavam que todo mundo só ia para o céu. Ninguém tinha esperança celestial. Foi no grupinho do Rutherford que apareceu essa esperança celestial. Até na era do Russell, todo mundo só ia para o céu. Jesus ia vir, arrebatar eles e pronto, levar para o céu e pronto. Não tinha esse negócio de terra, não. Então era assim.
Então, conforme vocês viram, depois que houve esse racha nos estudantes internacionais da Bíblia, esse grupo que se apostatou dos estudantes internacionais da Bíblia fez várias mudanças. Esse grupo do Rutherford, que apostatou-se dos estudantes internacionais da Bíblia, fez várias mudanças, mas tudo isso para diferenciar, diferenciar do Russo. Então, esse grupo de apoiadores do Rutherford mudou muita coisa, foi muita mudança. Mas preste atenção, meus irmãos, a grande mudança deles mesmo, aquela mudança que ficou marcada na história, bom, eles fizeram muitas mudanças, esse grupinho do Rutherford. Esse grupinho fez muita mudança. Mas a grande mudança mesmo foi feita por volta do ano de 1935. Eu não sei exatamente o ano não, mas só sei que foi por volta do ano de 1935, eles mudaram o nome. Que até então eles continuavam com o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia. Embora que eles tinham apostatado dos Estudantes Internacionais da Bíblia, mas eles continuavam com o mesmo nome. Tinha dois grupos com o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia. Um que apoiava o Russo e outro que apoiava o Rutherford. Então, por volta do ano de 1935, esse grupinho que apoiavam o Rutherford fez a maior mudança da história desse grupo. Mudou o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Aí eles passando a Bíblia ali, chegou lá em Apocalipse, no capítulo... Apocalipse, não, eu estou com Apocalipse na cabeça aqui. Chegou lá em Isaías, capítulo 43, versículo 10. Eles disseram assim, lá estava escrito assim, ó, vós sois as minhas testemunhas. Segundo eles, é a pronunciação de Jeová, Vós sois as minhas testemunhas. Aí eles olharam aquilo ali e falaram, gente, isso aqui é para nós, tá? É com a gente que ele está falando isso aqui. Vós sois as minhas testemunhas. Foi com a gente. É nós que estava lá. Nós somos judeus, isso aqui foi para nós. Porque, veja, aquilo ali, vós sois as minhas testemunhas, de Isaías 43, 10, aquilo ali são palavras de Isaías, aquilo ali é uma profecia de Isaías para a nação judaica que estava ali no cativeiro babilônico. E Deus estava fazendo uma promessa para eles, assim, ó, eu vou retirar vocês e retornar vocês para a terra de vocês. Vocês sabem que quando eu prometo, eu cumpro. Vós sois as minhas testemunhas do que eu fiz pelos vossos antepassados quando retirei eles da terra do Egito. Então era mais ou menos isso aí que Deus mandou que Isaías profetizasse para aquele povo ali. Mas as testemunhas de Jeová, esses estudantes internacionais da Bíblia diz que era para eles, então eles ficaram com esse nome de testemunhas de Jeová. Usando essas profecias ali, eles acabaram ficando com esse nome. Viram como é que é? Então, meus irmãos, viram? Preste atenção aqui. As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová têm moral para discriminar alguém, para chamar alguém de apóstata, para passar perto da pessoa, virar a cara para o outro lado, para não falar oi com a pessoa, para desejar a morte de uma pessoa. Eu quero que os apóstatas morram. As testemunhas de Jeová têm moral para isso. Preste atenção. Ô testemunha de Jeová, se enxerga um palmo na frente do nariz de vocês. Vocês não se enxergam um palmo na frente do nariz. Se enxerga aí. Vocês não têm moral para isso, não. A religião de vocês é a mais apóstata que existe. Olha, preste atenção. O fundador de vocês apostatou-se da igreja congregacional para a igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana para a igreja adventista do sétimo dia,
da Igreja Adventista para formar o grupo dos estudantes internacionais da Bíblia. Depois, vocês que hoje são chamados de Testemunha de Jeová, apostataram-se dos estudantes internacionais da Bíblia, que ainda existe até hoje, os estudantes internacionais da Bíblia. Apostataram-se dos estudantes internacionais da Bíblia e formaram esse grupinho que por volta do ano de 1935, depois de Cristo, vocês deram o nome de Testemunha de Jeová. Preste atenção, gente. Vocês têm moral para chamar alguém de apóstata? Preste atenção. Vocês não têm moral. Vocês não têm moral para chamar ninguém de apóstata. Mas de maneira nenhuma. De forma nenhuma. Vocês deveriam pedir desculpa para essas pessoas que vocês ignoraram. Você, pai, que colocou o seu filho para fora de casa, dizendo que seu filho é apóstata, você devia chamar seu filho e pedir perdão de joelhos perante seu filho, porque você cometeu uma injustiça com seu filho. Você, filho, que abandonou seu pai, dizendo que seu pai é um apóstata, que seu pai abandonou a organização, seu pai é um apóstata. Você deveria chamar seu pai, ajoelhar aos pés do seu pai e pedir-lhe perdão, porque você cometeu uma injustiça muito grande com seu pai. A filha que abandonou a mãe que abandonou a filha, devia pedir perdão, porque vocês estão cometendo uma injustiça. Vocês estão cometendo uma injustiça. As testemunhas de Jeová são os maiores apóstatas que o mundo já viu. São as testemunhas de Jeová. Sem contar que cada testemunha de Jeová também, a maioria deles, apostatou-se da religião católica ou das religiões evangélicas para ser testemunha de Jeová. Meus irmãos, vocês não têm moral para chamar ninguém de apóstata, não. Tá bom? Vocês não têm moral, não. Vocês deveriam arrepender e pedir perdão, porque vocês não têm moral para isso, não. Você, Thompson Vieira, que fica aí falando que eu estou mentindo, que tudo que eu estou falando eu estou errado. Fala que eu estou errado. Prova para mim que eu estou errado. Prova para mim, eu queria ver você provar. Tá bom? Então, meus irmãos, é isso aí que eu tinha para falar. Já fiz o meu desabafo aqui. Estou bem desabafado. Tá bom, muito obrigado por tudo.